Olá, pessoal! Hoje o Move Infra recebe com enorme prazer o superintendente da área de infraestrutura do BNDES, Felipe Borim, para um bate-papo sobre financiamento, investimentos em projetos de transportes, logística e mobilidade urbana. Para quem não conhece o Borim, ele é formado em Economia pela USP, é mestre em Administração Pública pela FGV, tem experiência em diversos setores de infraestrutura, em instituições públicas e privadas. O Felipe já foi diretor de Transporte e Logística do PAC, no Ministério do Planejamento, e assessor especial para a infraestrutura na Casa Civil da Presidência da República. Borim, muito obrigada pela presença aqui hoje, né? Você tem uma trajetória incrível no setor público. Eu já tive a oportunidade de a gente trabalhar junto em alguns dos projetos de infraestrutura. Eu sei da qualidade e do profissionalismo que você tem. Felipe, a gente queria conversar, né, um pouquinho hoje nessa cadeira que você está, né, de superintendente do BNDES para a área de crédito, que é uma cadeira super importante na área de infraestrutura, né, nos setores de transporte, mobilidade, logística, que é bem o foco aqui do Move Infra, né? E é um propulsor de investimento BNDES, não adianta, né? Depois até você me fala quanto que emprestou no último ano, qual que é um pouquinho da carteira do banco, né? Mas me fala o tamanho, me fala os projetos, o que você destaca? A gente está agora em 23, né? Finalzinho de 23, vocês já fizeram bastante coisa, e a gente tem aí mais um futuro pela frente, um PAC lançado. Conta um pouquinho para mim. Maravilha, boa tarde, Natália. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, prazer falar contigo aqui. Já passamos por muitas lutas aí juntos, né, Natália? E aí continuamos aqui, né, nessa missão aqui da infraestrutura. Então, prazer falar aqui com vocês. De fato, acho que a gente já está fazendo bastante coisa. Acho que esse ano está sendo ainda não acabou, estamos no finzinho, né, mas está sendo um ano muito bacana. Aqui no BNDES a gente está passando por um momento muito especial. Hoje, por coincidência, no dia aqui que a gente está gravando, teve a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Os resultados são super positivos e mostram aí o banco crescendo, né, a carteira do banco crescendo e principalmente os financiamentos aqui para a infraestrutura crescendo bastante, o que acho que é muito bom para o país, né, porque é um indicador de que os investimentos vão aumentar. E acho que esse é um ponto que vale a pena a gente começar por aí, né, a questão dos investimentos em infraestrutura. A gente está num momento muito crítico, né, acho que dessa história, porque nos últimos 10 anos, a gente olhando os dados, a gente teve uma redução em termos reais de 20% nos investimentos em infraestrutura, que é um número assustador, né? É uma queda muito grande num período muito grande, né? Sendo que a gente já tinha uma base de investimentos que não era uma base muito alta, né? Então, a gente está nessa queda, a gente começa a ver os sinais de reversão, e acho que esse aumento do desembolso do BNDES, acho que é um sinal importante, né? E a gente tem aí, né, o governo se mobilizando, o lançamento do PAC, que tem uma perspectiva muito grande de investimentos, tanto privados quanto públicos, né, uma retomada dos investimentos públicos também, que acho que são muito importantes para esse setor. E daí a gente aqui no BNDES entra na parte do financiamento, né, principalmente na posição que eu tô agora, tentando contribuir para esse aumento dos investimentos, né. E acho que essa é a nossa grande missão aqui, né, viabilizar os investimentos, prover funding para os projetos, para os investimentos acontecerem, tanto para o público quanto para o privado. A gente está com essa grande diretriz de apoiar os investimentos, e a gente tem três pilares aqui da nossa atuação, né, que acho que dá para resumir bem como a gente tem encarado. Acho que o primeiro pilar, que talvez seja o mais amplo, é de indução dos investimentos. Então, ajudar a induzir e fazer com que esses investimentos aconteçam. E aqui, acho que dentro desse pilar, a gente pode falar de várias coisas, né? Pode falar de estruturação de projetos, que o banco tem feito bastante, cresceu bastante nos últimos anos, e a gente continua fazendo, né? E a gente pode falar aqui das políticas de crédito do banco que a gente foi desenvolvendo, foi trazendo referências internacionais, foi ampliando os instrumentos de apoio do banco bastante. Atualmente a gente tem um leque muito grande de instrumentos de apoio, a gente tem políticas de crédito mais flexíveis, a gente consegue correr mais risco de projeto, então tudo isso ajuda a apoiar os investimentos e a fazer os investimentos acontecerem. Um segundo pilar é uma atuação complementar ao mercado de capitais, né? A gente teve essa queda de 20% do investimento que eu mencionei no início, né? E a gente tem um gap de investimentos muito grande, né? Acho que tem diversas fontes que calculam aí e os números são mais ou menos parecidos. O gap é da ordem de 200 bilhões ao ano.
que seriam necessários adicionalmente ao que já é feito de investimento em infraestrutura, né? E boa parte aí nos setores que a Move Infra atua, né? Nos setores de transportes, a maior parte desse gap é no setor de transportes, né? 150, 170 bilhões, mais ou menos. Isso é necessidade de investimento adicional. Para conseguir fazer esse investimento acontecer, a gente precisa de várias fontes, né? Tanto investimento público quanto privado, mas também de financiamento e de funding público, né? No caso o BNDES, os outros bancos públicos, e privados também, né? Os bancos privados, mas principalmente o mercado de capitais. Então, esse segundo pilar que eu estava falando, acho que vai muito nessa linha de tentar fazer uma atuação conjunta com o mercado. Então, atuar de um jeito que a gente consiga entrar nos projetos junto com o mercado, trazer funding de mercado, trazer os bancos para atuarem junto com o BNDES e, principalmente, incentivar o mercado de capitais, né, via debêntures, principalmente, que a gente tem atuado muito esse ano, que a gente consegue, com o BNDES entrando, trazer o mercado para um tipo de investimento que normalmente o mercado de capitais não chega, né, que são os títulos mais arriscados, que têm maior risco de investimento, prazos mais longos, né? Quando a gente consegue entrar nesses títulos, a entrada do BNDES dá uma sinalização para o mercado de segurança, a gente acaba conseguindo atrair o mercado para esses títulos que normalmente o mercado de capitais não entra, né? E por fim, um terceiro pilar, que é a atuação anticíclica, que foi muito importante esse ano, principalmente, né? A gente teve aí uma crise de crédito significativa no primeiro semestre e a gente conseguiu entrar, né, um momento de crise de liquidez, os projetos não estavam conseguindo acessar a liquidez, e aí tem os investimentos, né, que precisam fazer contratualmente, etc. E aí a gente foi procurado por diversos players aí para entrar nesses projetos para prover liquidez no momento que não tinha liquidez no mercado, né? E aí isso acho que é muito importante para ajudar a garantir a liquidez e evitar que esses projetos quebrem e que os investimentos não sejam realizados, né? Então, né, com base nessa estrutura aí, nesses três pilares, a gente está focando muito e está intensificando muito a atuação esse ano. E aí, para dar uma ideia de números, aí acho que a gente tem aprovado, né, vários projetos muito significativos. A gente participou aí esse ano das duas maiores emissões de debêntures de infraestrutura da história, né, que foram Águas do Rio e Iguá, que a gente entrou com uma participação minoritária naquela lógica que eu falei, né, do BNDES entrar e atrair o mercado. E até agora a gente já aprovou aqui, só que na área de infraestrutura, que são os setores de transportes, mobilidade e saneamento, né, sem contar a parte de energia, de transição energética. Sem contar energia, então a gente já aprovou mais de 30 bilhões em novos financiamentos e já desembolsou 21 bilhões, uma meta aí de chegar ao final do ano por volta de 23, 24 bilhões, que é o dobro do ano passado. Então a gente está dobrando os desembolsos do ano passado, que é muito significativo, né? Não só pelo valor em si do desembolso, né, que acho que é uma sinalização precedente de aumento de investimentos, de intensificação dos investimentos, mas também lembrando que esse desembolso é uma parte dos investimentos, né? A gente nunca financia 100% dos investimentos. Então, esse valor aí de aprovação e de desembolso, a gente estima que vai alavancar aí coisa de 60, mais de 60 bilhões em investimentos nos próximos anos. Então, acho que é um momento muito especial mesmo e estamos aí torcendo e trabalhando muito para tentar ajudar os investimentos a acontecerem. Não, excelente, Borim. Não, e parabéns, assim, adorei a notícia, assim, que esse ano já tem quase 30 bilhões, né? A gente estava precisando realmente conseguir fazer esse movimento de volta, né, do BNDES, de volta de investimentos em infraestrutura, né? O gap realmente, ele é na casa dos 200 bi anuais, e para vencer ele, a gente sabe que a gente precisa fazer mais do que a gente está fazendo hoje, né? Você mencionou algo que a gente vem discutindo um pouco, juntamente com os associados do Movinfra, que é justamente essa política anticíclica que o banco está fazendo, né? Teve uma atuação super importante no começo do ano, quando deu uma estrangulada nas fontes, mas a política anticíclica também tem uma outra vertente, que é a taxa, né? E a gente sabe que a taxa está alta ainda, né? Que a gente está com uma taxa de 12% e que os projetos de infraestrutura geralmente são por períodos muito longos, né? A gente geralmente tem períodos de investimento, geralmente é 30, e a gente tem um financiamento ali na casa dos 17, 20 anos. Como que a gente consegue atacar agora essa parte da taxa? Me conta aí, Borim. Não, esse é um ponto muito relevante mesmo, Natália. Essa é uma questão muito sensível, né? A gente tem um histórico no Brasil de taxas de juros altas, né? Infraestrutura, como você disse, os projetos são muito longos, né? Longa maturação, então o impacto de taxas de juros elevadas é muito grande, né, nesses projetos.
A gente, então, como que funciona, né, aqui no BNDES? A gente tem uma definição legal, né, por lei federal, da nossa taxa, né, que é a base dos empréstimos de longo prazo, que é a TLP, a taxa de longo prazo, né? Essa taxa é uma taxa de mercado, que acompanha as taxas, né, a média móvel de 3 meses das taxas de mercado, de 5 anos, né, de financiamento. Então, acaba que a gente não tem muita opção em relação à taxa. A gente tem uma limitação mesmo de instrumentos por força legal, né, de ter outros tipos de taxa, de ter algum outro tipo. Essa até é uma discussão que o nosso diretor Nelson Barbosa coloca bastante que ele tem intenção de fazer, né? Isso deve vir aí para uma discussão com o legislativo, né? Justamente para a gente pensar em alternativas, né? Principalmente para esses momentos né? Que você tem uma necessidade de uma atuação mais anticíclica. E essa acho que vai ser uma discussão muito importante. Esperamos que ela aconteça aí ao longo do ano que vem e a gente consiga de fato ter outros instrumentos, consiga encontrar outros caminhos aí, né? Mas enquanto isso, a gente de fato tem essa questão de não ter muita opção em relação às taxas que a gente usa. E aí o que a gente faz, né? Acho que a gente tem alguns mecanismos e instrumentos que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo para enfrentar essa situação e para, né, conseguir fazer o banco atuar onde ele é muito necessário, que é nesses momentos aí de crise, né? Então acho que o primeiro ponto é esse que eu mencionei, né, anteriormente, dessa atuação em momentos de restrição de liquidez. Acho que isso por si só, mesmo a gente tendo umas taxas né, acompanhando as taxas de mercado, essa atuação já é muito importante, porque você chega ali, por exemplo, como aconteceu no primeiro semestre desse ano, o mercado de capitais fechou completamente. Então, mesmo com a taxa alta, os projetos que queriam se financiar não conseguiam se financiar. A taxa que ele ia ver no mercado era muito mais alta do que a taxa que tinha ali, quando tinha, né? Ele, na verdade, é a restrição de liquidez, né? Um outro nível de problema. Isso normalmente acontece nesses períodos de taxa de juros mais alta, né? As coisas estão relacionadas. E aí, eu acho que aí a gente já tem uma atuação anticíclica muito relevante, que a gente entra provendo funding na taxa de mercado, né, sem cobrar taxas exorbitantes, e para um prazo longo, né, a gente consegue chegar num prazo longo, e isso dilui, de certa maneira, os custos, e aí, por meio de prover liquidez nesses momentos, a gente ajuda já os projetos a conseguirem fazer os investimentos, a não quebrar os projetos, como eu mencionei, né. Acho que essa é uma frente de atuação muito relevante. E também, em paralelo, a gente foi desenvolvendo vários instrumentos de financiamento que também dão opções de modelagem. Então, quando a gente pega um projeto grande que precisa ser modelado e está no momento, né, que está precisando do funding e está no momento desse de taxas altas, etc., a gente tem alguns instrumentos que ajudam a mitigar o efeito dessas taxas, né? E acho que talvez um dos mais interessantes seja o backstop, que é um instrumento que a gente contrata o financiamento, só que a gente deixa uma saída para a empresa ir a mercado naquele momento, se for mais atrativo. Então, por exemplo, a gente contrata um financiamento para daqui 3 anos, contrata um subcrédito daqui a 3 anos, nessa modalidade do backstop, com o preço definido agora. E já fica autorizada a empresa a, naquele momento, se tiver uma taxa de juros melhor, o mercado tiver voltado para uma taxa melhor, ela ia ao mercado, emitir uma debenture e conseguir se financiar com as taxas daquele momento. Então, a gente criou alguns instrumentos de substituição desse tipo, e o backstop é o principal deles, que permitem a gente fazer uma modelagem estruturada e, mesmo convivendo com uma taxa né, uma taxa com taxas de juros altas, a gente dá saídas para que ele vá se adequando e viabilize esses investimentos. E aí acho que é isso, né? O próximo passo é fazer essa discussão e, de fato, discutir com o poder legislativo, principalmente com a sociedade, né? E a necessidade, de fato, ter outros instrumentos para a gente atuar de maneira mais incisiva, né? De uma maneira anticíclica, com eventualmente taxas diferentes, alguma coisa assim, né? Não, ótimo, Borim. E para a gente finalizar, um outro ponto que agora está super em pauta aqui na infraestrutura, a gente vem discutindo bastante, né? É como que a gente descarboniza mais rápido e como que a gente adapta a infraestrutura, né? Acho que as empresas já vêm fazendo essa atuada, o Move Infra, né? As empresas estão no ISE, no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, né? Então já tem vários critérios a cumprir. Vou dar um exemplo que me veio à cabeça. A Eco Rodovias, ela é carbono zero, né, uma das nossas empresas, mas todas elas têm políticas muito parecidas de descarbonização. E, de outro lado, a gente está vendo as mudanças climáticas que afetam a infraestrutura, né? Então, a gente teve ciclones no Rio Grande do Sul, a gente tem
concessionárias lá de rodovias, tanto a CCR quanto a Eco Rodovias estão no Sul, tiveram parte das suas rodovias encobertas pela água, o que gerou restrição para a mobilidade das pessoas. A gente tem, por exemplo, a Hidrovias do Brasil, que é no norte do país, sofrendo com a seca no Amazonas. Então, hoje eles estão transportando um pouco menos da capacidade, porque a seca em alguns trechos, o rio ainda está super navegável, mas em alguns trechos já incomoda. A gente teve ali, na verdade, o alagamento também de parte do porto de Itaqui. Então, estamos no meio dessas mudanças climáticas e a gente vai ter que reestruturar essa infraestrutura, né? Ela vai ter que ser mais resiliente em relação a essas mudanças climáticas para que a gente afete menos a população, para que a gente não bote a população em risco. Então, temos que descarbonizar e temos que adaptar. E o BNDES vai ajudar a gente a fazer isso? Estamos totalmente focados nisso, Natália. Acho que esse tema é muito importante, né? Esses dias, especificamente, a gente está sentindo na pele aí no Brasil inteiro, né? As temperaturas, acho que, assim, é um fato que está se impondo na vida das pessoas, mesmo no dia a dia, né? E esse é um tema super central aqui para a gente. A gente está em diversas frentes aí, muito, muito além da atuação aqui em infraestrutura, é um tema central para a atuação do banco, né? O nosso presidente Mercadante, ele sempre reforça isso, que é uma das pautas principais aqui. Então, a gente está olhando isso em diversas dimensões, né? Tanto desenvolvendo uma taxonomia aqui né, das operações verdes, a gente está desenvolvendo aqui um balanço, né, um rating de crédito climático, a gente está fazendo várias coisas, né, ações de política de crédito mesmo, e aí a gente está atuando muito forte aqui também na infraestrutura nesse sentido. Então, a gente tem, por um lado, buscado apoiar projetos, né, que ajudem na descarbonização. E aí teve um projeto fantástico que a gente apoiou esse ano, que é o de eletrificação de ônibus da cidade de São Paulo. Foi um financiamento de 2,5 bilhões, é o maior do Brasil de eletrificação, é a maior operação disparada de eletrificação do Brasil, que vai permitir a aquisição aí de 1.300 ônibus. Isso tem um impacto gigantesco, tanto na descarbonização quanto na saúde das pessoas, no bem-estar, né? Um negócio que realmente um impacto muito grande em metrópoles, essa mudança para o elétrico, né, dos ônibus. Então a gente tem procurado esses projetos e a gente tem também feito um esforço muito grande para mobilidade, né, para mobilidade de média e alta capacidade. A gente está começando a fazer um estudo nacional de mobilidade urbana focado em média e alta capacidade, que a gente tem um foco aí de longo prazo, longo mesmo, assim, de 5, 10 anos, de viabilizar projetos que sejam estruturais em 21 metrópoles, regiões metropolitanas no Brasil, média e alta capacidade, e a descarbonização na veia, né? Aí você tem BRTs elétricos, você pode ter VLT, você tem várias soluções que contribuem muito para essa descarbonização. E mais do que isso, a gente tem as nossas políticas de crédito voltadas para isso, né? Então, a gente começa tendo um desconto, uma redução no spread para projetos verdes, né? Então, a gente reduz um pouco o spread quando a gente tem uma certificação verde para projetos de infraestrutura, quando você tem uma ação ali de descarbonização nesses projetos, né? Isso já é previsto na nossa política de crédito. E, principalmente, que acho que talvez seja uma das grandes armas aí em termos de crédito, né? O Fundo Clima, que a gente tem, que ele é voltado especificamente para setores com grande impacto aí ambiental, né? E que a gente tem uma expectativa de ter uma ampliação grande no ano que vem. Ele é um recurso que esse ano, para você ter uma ideia, a gente tem cerca de entre 500 e 1 bilhão, mais ou menos, a gente teve de recurso esse ano, mas o governo federal acabou de fazer essa semana, inclusive, uma emissão de títulos verdes, 2 bilhões de dólares, que tem como objetivo justamente servir como funding para o Fundo Clima no ano que vem. Então a gente espera ter um recurso aí da ordem de 10 bilhões, que é totalmente focado para projetos verdes de diversos setores, aí não só de infraestrutura, né, mas de diversos setores, com foco em descarbonização e transição climática, e que você vai ter spreads muito atrativos, você vai ter taxas muito atrativas para esses projetos. Então vai ser uma análise muito rigorosa, né, como a gente já faz com os recursos atuais, que são muito escassos, né, mas a gente já tem uma análise super rigorosa, e foca totalmente em projetos que realmente têm impacto muito grande. E a gente espera com isso ter um efeito muito grande aí de viabilizar projetos de grande escala aí para ajudar nessa descarbonização, né? E aí, né, muito além disso, acho que como eu disse, acho que o banco inteiro está olhando para isso, então todas as áreas estão voltadas para isso, né? Então a gente tem também uma atuação muito grande em transição energética, né, buscando projetos de
de transição energética de hidrogênio verde, de outras tecnologias novas de energia. E eu acho que nisso o Brasil tem uma vantagem natural muito grande, né? A nossa matriz energética ela é muito limpa, né? Uma das mais limpas do mundo. A gente já tem mais de 80% da nossa geração de energia elétrica vindo de fontes, né, renováveis. E acho que isso é uma grande, é uma grande vantagem, né, natural que a gente tem no país, que acho que, que tem que ser usada para, né, para crescer, né, para a gente se colocar no mundo e ser usada para viabilizar investimentos e o crescimento e o desenvolvimento do país, né. Então, estamos totalmente focados nisso. Espero que a gente consiga aí, vamos conseguir nos próximos anos viabilizar muitos projetos e contribuir com essa agenda. Não, ótimo, Borim. Borim, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a audiência do Move Infra, de explicar um pouco para a gente todo esse trabalho que vocês vêm fazendo do BNDES. O BNDES é super importante para a infraestrutura, né? É um banco de fomento, é isso que o BNDES é, né? Ele provê crédito, ele provê funding para a gente conseguir desenvolver a nossa infraestrutura. Então, muito obrigado para toda a nossa audiência que está aqui acompanhando. Obrigada e siga todos os nossos conteúdos nas redes sociais do Move Infra. Obrigada. Obrigado, Natália. Vamos em frente. Parabéns pelo trabalho aí na Movinfra. Conte com a gente aqui. Um abraço. Um Tchau, abraço. tchau.